Não há nada mais glorioso do que avançarmos como seres humanos, de saber quem somos em Deus e do valor que tem nossa identidade quando acreditamos nele. A liberdade gloriosa de Deus em nossas vidas é muito importante. Em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Aqui está uma das claves mais importantes na vida de uma pessoa. E a clave é: a verdade te fará ser livre. Hoje quero mostrar a vocês o que é uma decisão espiritual. As decisões que tomamos todos os dias é que determina a direção da nossa vida. Por isso é muito importante que você tome as decisões da sua vida em função da verdade. O inimigo procura sempre atacar a verdade com as mentiras em sua vida. Agora, a decisão de aceitar que a palavra de Deus é a verdade dependerá somente de ti. Em João capítulo 14, versículo 17, diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e está em vós. Quando aceitamos o Pai em nossas vidas, Ele passa a ser o nosso combustível de plenitude. Ele passa a nos dirigir e nos chamar de filhos. Ele é o nosso Pai, o Pai da verdade. E quando passamos a entender isso, Ele não nos chama, aleluia, de evangélicos, não nos chama de católico, de batista ou de protestante, nos chama de filhos. Somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai e Ele é o nosso Pai da verdade. Por isso você tem que aceitar a palavra como única e verdadeira. Daniel capítulo 10, versículo 21 diz: Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Esta palavra nos revela que a palavra de Deus é a única verdade. O inimigo, meus queridos, ele busca sempre está mudando a verdade pela mentira. Muda todo o contexto da verdade para que você declare com sua boca em outro nível o que Deus diz de você. Ele é nosso Pai. Deus, quando nos revela, nos chama de filhos. Ele é o nosso Pai, o Pai da verdade, porque estamos nele e Ele está em nós. Por isso você tem que aceitar que o que está escrito na palavra é a boca de Deus, é a palavra da verdade. Quando eu entendo isto, eu determino e me posiciono nas ações que vou fazer para que isto venha produzir esta liberdade em minha vida. O inimigo ataca e sempre vai atacar a verdade em sua vida. Sabe por quê? Se ele entra com o engano da mentira na sua vida, não vais a poder ativar seu estado de plenitude. Entenderam? Em João 8, versículo 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia! Nunca verá a morte. Isso nos assegura que quando conhecemos a verdade, não morremos espiritualmente e passamos a viver uma vida em plenitude. Deuteronômio 31, versículo 26, tomai este livro da lei e põe ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti.
Este livro se chama o livro da lei. Vou dar um exemplo. A lei é uma verdade. Você não se pode apresentar diante de uma corte e dentro da Constituição e ser julgado com um livro mentiroso, entendem? Vocês não se podem ser julgados com um livro que não é lei. E é lei esta palavra, este livro da verdade que nos foi concedido na ressurreição. E é lei que eu seja salvo, é lei que eu seja curado, é lei que eu seja prosperado, é lei que eu coma desta terra que mana leite e mel no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Porque já foi pagado o preço. Já foi pagado este preço na cruz e hoje a humanidade necessita entender o que é uma lei. Quando Jesus ressuscitou, ele ativou esta lei da liberdade em nossas vidas e nos deu vida plena. Mas o que é que determina que uma lei ativa em minha vida? A verdade de praticar a palavra de Deus é esta verdade que te conduz a ter uma vida plena, que te faz ser merecedor dessa lei, de praticar que a maior fonte de vida eterna é a palavra de Deus. É lei o que diz a palavra de Deus para a sua vida, é ela que te dá poder. Quantas vezes o inimigo ataca a verdade em nossas vidas? Todo tempo está atacando essa verdade em nossas vidas e muitos ainda crê que está fazendo bem, mas estão fazendo mal. A verdade de Deus produz liberdade e vida em abundância. Tua fidelidade tem que ser a verdade. No momento que você não passa a ser verdadeiro contigo mesmo e não permanece na verdade, você perde a paternidade de Deus. Se tu não ativa a verdade em sua vida, perde esta paternidade de Deus. Em João 8, versículo 44, fala dos filhos do diabo. E os filhos do diabo só sabem ativar a lei da mentira. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Aqui está o porquê muitos não vivem na plenitude, por fazer as obras do pai da mentira. E com isso perdem a paternidade de Deus. Quando não ativa a verdade de Deus em vossas vidas, perdem a paternidade de Deus. E ativa a paternidade do diabo, que é o mentiroso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. O diabo, meus queridos, é mentiroso, recorda sempre disto. Para você vencer a mentira, tem que ter a verdade selada no seu coração. A clave está nas ações espirituais que você tem que fazer e entender que você tem que agarrar na verdade, porque a verdade é que produz liberdade. A lei do Espírito é vida em Cristo e quando estamos em Cristo, Ele nos ativa com a verdade. Só a verdade pode te libertar e te fazer livre. O diabo, meus queridos, é manipulador e te engana e faz com que seus sentidos não sejam fiel a Deus. Por isso, nossos sentidos têm que ser fiel a Cristo. E o que é ser fiel a Cristo? É ter sua palavra, porque é a palavra que te assegura da verdade. Aleluia!
é o que Ele te revela, é o que Ele diz ao seu coração. Isto é que te assegura de ser livre, é a sua comunhão pessoal com o Pai, com o Senhor. Toda promessa passa por um processo e este processo chama fidelidade na palavra. A salvação só é possível através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, que expressa um compromisso sincero com a verdade que Ele revelou. Foi o próprio Jesus que declarou: e conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. O que o inimigo intenta é manipular esta comunhão de verdade que você tem com Cristo. Todo aquele que não pratica sua palavra é enganado. Em 1 João 2, versículo 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E o que é o amor que se aperfeiçoou em mim? O amor de Cristo. Porque foi este amor que me salvou. O amor de Cristo que me curou. Aleluia! E que me deu vida eterna. Foi na cruz do Calvário que se revelou a obra da justiça mais importante na história da humanidade e do universo, onde Ele levou minha enfermidade, onde Ele levou o meu pecado. E hoje somos tudo que Jesus é em ressurreição, poder, glória, graça e favor. Aleluia! Em 1 João 5, versículo 10, quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu a seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É aí que você tem que se assegurar em esta esperança de vida eterna, em esta plenitude. Quando você agarra na verdade, você se faz livre e passa a ter uma vida em plenitude. Isto é o que Jesus nos deu, a verdade. Com ela, hoje somos livres. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade os fará livres, diz o Senhor. Muitos estão, meus queridos, privados dessa liberdade por seguir o pai da mentira. E com isto, ele não te rouba só sua liberdade, te rouba seu valor, sua conduta, sua identidade e de quem você é em Deus. Jesus, no versículo 31, diz aos judeus que creiam nele: se vos permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é ser discípulo? Ser discípulos é permanecer em sua palavra, é confiar, é ter comunhão, é obedecer, é fazer a vontade de Deus e praticar sua palavra dia e noite, porque é ela que garante a vitória de sermos livres. Não há nada que pode impedir o agir de Deus quando está conectado com Deus. Aleluia! Deus nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos criou e nos deu a habilidade de nos comunicar, tem também a habilidade de transmitir sua vontade para conosco, de modo que possamos entendê-la.
Devemos, meus queridos, humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer sua revelação. No mundo desordenado pela dúvida e pela confusão religiosa, nós podemos achar esperança nas palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres.